Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui no Facebook da Multirio e na NET, no canal 26. Você que acompanha a gente, sabe que a gente sempre tem um momento de esquenta. Eu estava ainda há pouco aqui mexendo, no ponto, verificando o áudio. Está tudo pronto, tinindo para o programa de hoje, que tem uma convidada especial e um tema super especial também. Essa semana a gente está tratando da consciência negra por uma questão de efeméride. Mas a consciência negra, ela é constante e ela vale para todos os dias, a todo momento, em todas as horas. Essa discussão precisa ganhar não só a sociedade como um todo, mas fazer parte também do dia a dia da escola. Por isso eu pergunto para você, professor, que acompanha a gente, como é que você fala sobre o movimento negro, sobre a questão da consciência negra, sobre cidadania? Como é que você aborda esse assunto na sua prática, no seu dia a dia da escola? Conta pra gente, a gente quer te ouvir. A sua participação é super importante. Você fala com a gente nas postagens no Facebook, ali mandando seus comentários, suas questões, tirando suas dúvidas. E se você estiver acompanhando o hashtag pelo conforto de uma tela maior aí pela televisão, você tem o nosso número do WhatsApp. Participa, a gente quer te ouvir. Hoje, o Hashtag Educa conversa sobre internet, cinema, teatro, literatura e outras linguagens. E te pergunta, você já se deu conta como todas essas janelas vêm mudando as discussões sobre o movimento negro? Como questões como visibilidade, representatividade, presença, empreendedorismo estão ganhando força em múltiplas janelas e conquistando espaços há muito tempo esperados, desejados, ambicionados. Você já se deu conta disso? Jovens negros têm se tornado influenciadores digitais e sociais, levando para celulares, tablets, a tela do cinema, palcos de teatro, discussões em praças, nas universidades, em coletivos, e eles têm debatido todas essas questões que antes ficavam restritas, muitas vezes, ao claustro ali acadêmico, às universidades. Questões que agora ganham a rua e ganham força. O Hashtag Educa de hoje traz uma voz desse movimento visto e sentido não só aqui no Brasil, porque esse movimento é planetário. A gente conversa com a estudante de antropologia da PUC-Rio, cineasta e cofundadora do coletivo Nuvem Negra, Milena Manfredini. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa, Milena. Obrigada. Obrigada pela participação. Milena faz parte dessa geração, eu acho, que é uma geração que, de fato, se tornou influência, mas não pelo modismo, e sim pela atitude. Como é que você vê o movimento negro hoje em dia? Eu acho que, primeiro, é dizer que a gente não está começando agora, né? Eu acho muito importante porque lembrar que, na verdade, para a gente estar aqui hoje, para eu estar aqui hoje, inclusive conversando com você e refletindo sobre o movimento negro, refletindo sobre representatividade em diversas esferas, né, na sociedade, seja no teatro, no cinema, nas redes sociais, é porque tivemos antes intelectuais e pensadores e artistas negros que abriram portas para a gente, né? Então, não tenho como iniciar minha fala sem referenciar Zósimo Bubu, por exemplo, que é um importante cineasta negro, que hoje em dia, se hoje eu, como uma jovem realizadora negra, estou produzindo os meus filmes e pensando e refletindo sobre cinema, é graças a ele também. Então, eu acho que é muito reconhecer que hoje, se a gente chegou nesse lugar que, claro, está muito aquém do que gostaríamos, né, porque ainda temos desníveis, é graças a esses referenciais teóricos, como Lélia Gonzalez, que foi uma importante intelectual e antropóloga negra, como Beatriz Nascimento, que foi uma importante intelectual e historiadora. Então, assim, graças a esses outros intelectuais que fizeram com que lutaram e abriram portas e possibilidades para que hoje a gente estivesse aqui. Então, acho que, na verdade, começar a minha fala reconhecendo por aí, sabe? Joelzito Araújo, Carmen Luz, pessoas que deram a possibilidade para que hoje a gente fosse o que somos, né? Agora, em que medida você pensa... Porque eu fico pensando nessa trajetória que você está falando. É uma trajetória muito difícil, porque precisa conquistar espaços. E eu acho que a gente vive um momento
de tecnologia muito acessível e que alguns pensadores contemporâneos já disseram, foi um divisor de água na humanidade, essa história da gente ter acesso a vídeo, acesso à internet, acesso às redes sociais de uma maneira geral. Existe uma humanidade antes e depois, uma maneira de se comunicar e de se colocar. Qual é o papel da comunicação na questão do negro? Eu acho muito importante pela disseminação e o acesso, né, às informações. Eu sou da periferia do Rio de Janeiro, né, sou de Nova Iguaçu, como a gente estava conversando ontem, e fiz Escola Livre de Cinema, que foi uma importante escola, um importante movimento que aconteceu em Nova Iguaçu, no meu período da adolescência. E, com toda certeza, o advento da internet e a possibilidade de ter acesso a downloads, a possibilidade... Claro que isso chegou na periferia de uma maneira muito tardia, mas você ter a possibilidade de ter acesso a um acervo infinito de filmes e de textos e de referências, isso com toda certeza contribui para o amadurecimento e para a consolidação, né, do nosso olhar diante da sociedade. Então, eu acho que a internet é muito importante nesse sentido, né, de abrir possibilidades de você pesquisar e de você ter acesso e você trocar. A troca também é muito importante, né? Você poder se comunicar com um cineasta de um outro estado, com artistas que você admire, que você talvez não poderia ter acesso e contato. Então, eu acho que a internet, quando bem usada, eu acho que ela estreita laços, né? E possibilita pesquisas e intercâmbios, né? Agora, por que você, dentro de todas essas possibilidades, eu acho que hoje o que a gente mais escuta falar é youtuber, por que você decidiu ir para o cinema? É uma boa pergunta. Às vezes as pessoas me perguntam sobre isso. E essa semana até me fizeram essa pergunta. Você pensa em fazer filme para YouTube? Você pensa em fazer série para YouTube? As pessoas sempre me perguntam isso. Eu acho que eu devo muito a minha relação com a minha avó, assim, né, a minha trajetória, porque minha avó foi uma mulher negra que viu muitos filmes nacionais, então essa referência afetiva vinha muito de casa, e depois, por eu ter iniciado os estudos no cinema, eu acho que isso teve um impacto muito grande, até para eu entender como que eu poderia associar o cinema com a antropologia. Então, eu acho que o cinema, na verdade, ele veio primeiro como uma possibilidade de... Eu acho que pelo cinema, como ferramenta, como linguagem, eu me comunico melhor com as pessoas. Porque eu tenho um traço que eu acho que talvez venha até dessa criação da minha avó e da própria antropologia, que eu gosto muito de ouvir histórias. Então, me interessa muito ouvir o que o outro tem a dizer, conviver com as pessoas, trocar. Então, eu acredito que eu tenho muito da minha formação, tanto da minha relação com a minha avó, né, que eu acho que quando você é criado por avó, você exercita muito essa escuta atenta e generosa, né, e mais associado à minha formação. E eu acho que o cinema me deu ferramentas e elementos para que eu pudesse tecer, assim, esse universo, assim, que me encanta, que é ouvir histórias e contar histórias junto com essas pessoas. Não que o YouTube não tenha o seu valor, eu acho super importante, principalmente esses YouTubers jovens, né, negros, por mais que a gente ainda não seja a maioria, infelizmente, mas é muito importante, assim, a gente ter essa nova onda, que é uma linguagem, uma forma de linguagem super potente. Então, a gente tem a Nathalie Neri com Afro e Afins, a gente tem a Tia Má, que é maravilhosa, que usa do humor, mas um humor super político. A gente tem a Gabi Oliveira, então a gente tem vários youtubers negros que estão sendo influenciadores e que estão se comunicando com uma juventude negra da periferia e que estão levando reflexões a respeito da militância de representatividade. E eu acho isso super importante. Então, como a gente estava conversando até antes, né, de fazer esse movimento de levar, às vezes, meus filmes para as escolas públicas e, às vezes, ver a galera no celular falando de um youtuber negro ou falando de um influenciador. Então, às vezes, os youtubers, o discurso deles, a reflexão deles de militância chega até antes do que a nossa. Eu acho isso super importante, super importante. Eu acho que você falou uma coisa interessante, porque, assim, a internet ela tem um time de uma narrativa própria. Sim. Né? Tem uma narrativa própria ali, que tem um tempo, mais ou menos 5 minutos, dependendo do que você vai produzir. O cinema não, ele já te permite o silêncio. Isso que você está falando do tempo da escuta, você vai ter pausas, de repente,
em movimentos, em trilha sonora, mas que são extremamente significativas e falam muito, dependendo da escolha que você faz. E eu queria te perguntar, porque você traz para a sua narrativa, na nossa conversa antes, que a gente estava fazendo a apuração pelo telefone, você falou assim, eu sou uma cineasta negra, eu falo das questões negras, mas eu também não faço só essa temática. Mas você traz essa temática para a sua obra e um recorte muito específico, que agora fica evidente por questão da influência da sua avó, que é a questão das mulheres negras, né? Como que você aborda isso na sua obra e por que você optou por esse olhar para a mulher negra? Porque eu acho que dentro de todas as questões que a gente pode falar do movimento negro, a gente tem aí também uma força muito grande das mulheres negras, do feminismo negro. Sim, sim, com toda certeza. Eu acho que, na verdade, são as referências, né? Como você disse, a minha avó é uma grande referência para mim. Nos meus trabalhos, acho que tem muito presente da minha relação com ela e principalmente desse lugar da escuta que eu aprendi com ela. E eu acho que também outras intelectuais, assim, a Djamila Ribeiro, a gente se encontrou na Flip, porque eu fui na Flip, enfim, participei de uma mesa lá como roteirista, né, que eles convidaram jovens roteiristas para falarem sobre seus processos. E na ocasião eu tive a oportunidade de conversar bastante com ela. E ela brincou comigo na situação que ela falou, eu não sou muito do cinema, não entendo muito de cinema. E eu brinquei com ela, respondi, eu falei, mas você alimenta muito o meu cinema, porque a sua escrita, você enquanto uma intelectual negra, que é uma intelectual negra que ao mesmo tempo é acadêmica, que é essa pensadora da academia, faz uma ponte muito potente, né, entre a academia e a sociedade. Então, a Djamila, ela tem livros que são super acadêmicos, mas, ao mesmo tempo, livros que conseguem comunicar com a sociedade como um todo. Então, eu acredito que no meu filme, nos meus processos de roteiro, no meu processo de pesquisa e de elaboração dos filmes, acho que tem muitas essas referências dessas intelectuais negras, que por mais que elas não se considerem serem do cinema, alimentam muito o meu olhar e alimentam muito minha escrita. Então, eu acredito que no filme do Bispo, por exemplo, eu preciso dessas palavras escritas. Com toda certeza, tem muito da Lélia Gonzalez, que é uma antropóloga negra que eu admiro muitíssimo. Inclusive, foi professora da PUC-Rio, do meu departamento. Tem muito da Djamila Ribeiro, com toda certeza. Todo o processo dela de escrita, como colunista inicialmente na Carta Capital. E outro gancho que eu acho interessante também, porque a gente está falando tanto da Djamila aqui, o quanto a Djamila também recebeu essa influência, essa amplitude, né, dessa voz, da potência da voz dela, pelo advento também da internet, né? Então, acho que a internet possibilita não só a visibilidade desses youtubers, mas também de escritoras e pensadoras negras, como Stephanie Ribeiro também. Então, eu acho que essas mulheres todas que orbitam ao meu redor, acho que elas alimentam muito o meu cinema, estão muito presentes no meu processo de pesquisa, no meu processo de escrita, né? Porque eu não sou só, eu sou elas também, porque elas me antecederam. Então, acho muito importante essa conexão, entender que a gente não está só, que somos nós. Isso que você está falando é importante porque a gente tem visto a literatura negra também ganhar espaço, a poesia negra também ganhar espaço e as mulheres à frente desse movimento. A gente tem uma pergunta aqui que eu quero trazer para você, porque tem uns dados, eu vou recorrer aqui à leitura. Dados da SafeNet, a Associação Sem Fins Lucrativos, responsável pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, mostram que somente em 2017 foram feitas mais de 7.000 denúncias anônimas de racismo publicado na internet. Foram mais de 3.000 endereços distintos na web e quase 600 desses endereços foram removidos depois das queixas. Eu queria te perguntar se você já sofreu algum tipo de racismo no ambiente virtual, na internet. E também tem outra pesquisa que na leitura para o roteiro eu cheguei a ler, que coloca que as mulheres negras também sofrem muito racismo na internet. Muito, muito. Vide recentemente, né, o que aconteceu com a Thaís Araújo, por exemplo, né? Porque às vezes as pessoas acham que por um artista, um ator ou uma atriz negra estarem em evidência, né, estarem num grande canal, um veículo de comunicação, isso os imune de serem vítimas do racismo, né? Mas recentemente a gente teve um caso
da Thaís Araújo, que foi vítima de racismo, e de outras atrizes também que são vítimas de racismo nas redes sociais. Então, eu acho que o fato de eu ser uma jovem realizadora negra ou da Thaís Araújo ser uma atriz renomada, isso não blinda a gente de sofrermos isso, porque, na verdade, o racismo é um problema estrutural e ele está presente na sociedade como um todo, está presente nas instituições, inclusive. Então, não é pelo fato da gente estar ascendendo ou estar num lugar, né, que a gente se coloque assim, começando e sendo artistas e tudo mais, que isso faça com que a gente se blinde disso. Acho que isso é algo que permeia e que, independente do lugar que você assume, você sempre vai ser lembrado que você é negro e o lugar, e principalmente por você ocupar um lugar que a sociedade muitas das vezes não gostaria que você ocupasse, isso vai fazer com que você sofra, justamente por isso. Então, eu acredito, eu já sofri situações, mas em discussões, em páginas, né, em fóruns, e óbvio que a questão da pele, da tonalidade, de ser negra, de ser uma mulher negra, e me colocar enquanto tal, é óbvio que isso é um dado e as pessoas fazem uso disso, mas eu sempre procuro me posicionar em relação, sabe? Eu nunca recuo, porque não vai ser a primeira vez e nem vai ser a última. Porque, na verdade, jovens negras e mulheres negras e homens negros sofrem racismo desde a hora zero. Então, muito antes de eu conseguir pronunciar e meio que entender o peso da palavra racismo, o que era racismo, eu já vivia isso nas escolas, já vivia isso no meu entorno, e convivendo e brincando com os meus amigos. Então, eu acho que isso independe de ser uma artista, de ser uma cineasta ou não. Você tocou num território que eu acho extremamente importante, né? A gente está falando de racismo, a gente está falando de espaços, e tem um espaço que, de uns anos para cá, por conta principalmente da legislação, passou a tratar a cultura negra como obrigatória, assim como a indígena, né? E que tem que fazer parte do currículo e tem que fazer parte das discussões. Você chegou a ter esta questão, obviamente que seu período de escola é anterior a essa legislação, mas você chegou no seu tempo de escola a ter esse tipo de reflexão ainda, eu falo nos primeiros anos, porque isso depois vai ser discutido no universo acadêmico, mas na escola, ali na educação básica, você se lembra, tem memória de discussões nesse sentido mesmo de cidadania, empoderamento? Infelizmente, não. E é por isso que eu acho tão importante a gente estar vivendo esse momento agora de um grande crescimento, né, do advento das redes sociais, do youtuber e tudo mais, porque eu vejo uma formação agora de crianças e de jovens, de adolescentes negros muito mais empoderados, muito mais fortalecidos e muito mais achados. Quando eu digo achados é no sentido de se perceberem potentes enquanto homens, enquanto jovens negros e negras. E no meu período de escola, infelizmente, não. E isso influenciou muito na minha formação e, enfim, no nosso olhar, porque quando a gente estuda, quando estudei inicialmente, quando eu ouvia falar de negros, era sempre em posições de subalternidade, era uma história do Brasil que apresentava os negros sempre num lugar de muita fragilidade e de submissão, né? Porque o negro era só o escravo, e não apresentavam negros nas suas diversas e infinitas possibilidades, né? de inventividade, de criação. E isso, com toda certeza, me fez ficar muito sentida, assim, e de alguma maneira impactou na minha formação enquanto uma jovem negra, enquanto uma adolescente negra. Claro que ter uma avó negra que tinha uma sensibilidade... Atuante com cinema e tudo. Que tinha uma sensibilidade para as artes e para o cinema, e claro que isso contribuiu muito, mas... Nossa, a juventude agora, sabe, os adolescentes agora e as crianças de agora, que conseguem perceber beleza nos seus cabelos, na sua cor, que tem orgulho da sua história, justamente porque essa história está sendo contada de uma outra maneira, inclusive por conta também
do programa, né, da política de cotas. Então, a gente tem cada vez mais professores negros atuando na educação básica, atuando no ensino médio. Isso, com toda certeza, também influi em como esses conteúdos também são oferecidos, enquanto esses conteúdos também são apresentados. Você trouxe um detalhe. Você tinha professores negros, já que a gente está falando desse tempo da educação básica? Não. Aí fica complicado ter a referência, né? Fica muito complicado. Se vê representado. E ainda hoje eu tenho... E não é porque não temos professores negros formados e capacitados, é porque existe um funil ainda, existe ainda um racismo institucional que permeia as instituições, né, da nossa sociedade, que impossibilita esses profissionais entrarem de uma maneira efetivamente igualitária. Então, mesmo na PUC-Rio, assim, eu conto nos dedos. Assim, no meu departamento, por exemplo, eu estou me formando agora, estou entregando minha monografia agora, e no meu departamento eu não tive nenhum professor negro. Em outros departamentos também, porque eu sempre gostei muito de transitar em outros departamentos por conta de dialogar com outras disciplinas. Foram poucos, assim, você conta nos dedos os professores negros. Tanto é que, pelo coletivo Nuvem Negra, pelo coletivo negro da PUC, a gente criou várias chamadas e vários projetos justamente tensionando essa discussão. Quantos professores negros você já teve na graduação? Quantos professores negros você já teve ao longo da sua vida? E é justamente promovendo essa tensão de que temos profissionais, sim, no mercado, temos profissionais formados, mas por que esses profissionais não entram? Então, é um pouco... Coletivo, a gente hoje... Eu acho que a gente tem coletivo de jovens, coletivos, enfim, de várias perspectivas, digamos assim, e para vários propósitos, mas eu acho que coletivos negros, do jeito que a gente tem hoje, nas artes, na política, inclusive também promovendo ciência, que é uma coisa que a gente pouco discute sobre isso, eu acho que é uma atitude muito forte, muito poderosa, e pensar que você, que vem de uma escola que não fala sobre isso, chega numa universidade e funda com os seus amigos um coletivo, isso, dentro da antropologia, você está dizendo, é o meu lugar de fala, preciso falar. Como que foi essa fundação? Como é que foi a recepção dessa fundação? E como é essa discussão com os outros jovens na graduação? Primeiro veio muito do incômodo, né, da gente não se ver representado nem no corpo docente e nem nas bibliografias, né, porque eu até citei algumas vezes aqui, porque ela é uma grande paixão para mim, uma grande referência. A Lélia Gonzalez, ela foi professora da PUC-Rio durante 16 anos e foi diretora, inclusive, do meu departamento. Mas, infelizmente, ela estava já com um problema de saúde e ela não finalizou toda a gestão dela como diretora. E ela é uma importante intelectual negra, reconhecida em inúmeras universidades e referência nos estudos de raça e gênero no Brasil. E a gente não estudava a Lélia Gonzalez. E a gente começou a se questionar, durante o processo da graduação, por que a gente não estudava Abdias do Nascimento? Por que a gente não estudava outros intelectuais, outros pensadores negros? A própria Djamila Ribeiro, sabe, que é uma mulher pesquisadora, que é uma acadêmica. Então, por que a gente não está estudando esses referenciais teóricos que são inúmeros nas nossas áreas? E a gente começou a se questionar, a dividir essas angústias, essas inquietações. E a gente pensou, vamos se organizar e vamos criar uma frente para que a gente possa pautar essas inquietações e essas tensões que permeiam, né, a nossa convivência, a nossa existência aqui dentro dessa universidade, para que a gente possa espraiar isso, para que a gente não fique só entre nós, né? E daí o coletivo Nuvem Negra surge a partir de então, né, de uma tentativa também de dar visibilidade para esses intelectuais negros, para também provar e mostrar que, olha, existimos enquanto um corpo, por mais que não sejamos a maioria, e também para levar essas nossas pautas não só para dentro da PUC-Rio, como também para fora da PUC-Rio, né? E foi o primeiro coletivo a ser montado, né? Não, negro não. Tiveram outras iniciativas anteriores, de outros alunos em períodos outros da graduação, mas o coletivo Nuvem Negra ele veio com uma força e... Como é que vocês se posicionaram nas últimas discussões que a gente viu, enfim, no país inteiro, que ecoou de universidades e ainda assim comportamentos racistas, né, entre os próprios colegas? Como que foi
o posicionamento de vocês e que maneira mudar isso na universidade? Eu acho que mudar isso efetivamente só é possível. Existem, na verdade, inúmeras coisas que precisam ser feitas, mas eu acho que uma das principais é efetivamente adotar a política que eu acho que é super importante, principalmente como eu estava mencionando, né, de eu ver essa juventude negra que agora se empodera e que se reconhece quanto tal, que é a Lei 10.639, né, que eu acho que isso deve ser implementado efetivamente, assim. Acho que as universidades elas deveriam aderir, terem disciplinas para todos os departamentos, para que elas pudessem ter uma sensibilização, que elas pudessem estudar as questões raciais. Mas não como um protocolo, sabe? Estamos aqui cumprindo um papel, mas efetivamente com um processo de formação, de reflexão. Porque o que eu percebo muito pelas universidades que eu vou, por conta de convites, até mesmo para exibir os meus filmes, ou às vezes para participar de alguma palestra, que às vezes são outros departamentos que me chamam, né, que não são necessariamente os meus, que às vezes eu percebo que precisa ainda uma sensibilização e uma discussão da questão racial, sabe? Eu acho que às vezes a questão de gênero ela até chega com alguns problemas, alguns ruídos, mas a questão racial ainda não chegou e não foi enfrentada efetivamente. Então, eu acho que uma das coisas que precisariam realmente ser feitas era que os departamentos das universidades do Brasil adotassem cadeiras, disciplinas em que as questões raciais fossem debatidas e refletidas. Porque eu percebo que às vezes as pessoas passam pela graduação e isso não é levado em consideração. A gente já está indo para os minutos finais do hashtag, mas eu queria aproveitar, né, porque o papo está muito bom, eu estou gostando muito. Se você tivesse que propor uma disciplina que discutisse as questões raciais, que disciplina seria essa e que abordagem seria essa, já que a gente está falando com o professor? Porque, de repente, não vai conseguir implementar na graduação, mas por que não no 8º ano? Por que não no 9º ano? Obviamente, de acordo com o seu alunado, né, com o repertório da criança. Mas que disciplina, que tipo de abordagem você gostaria de ver sendo discutida, debatida essa questão racial? Eu acho que é fazer uso do advento da internet, né? Eu acho que é trazer, quando eu vou visitar escolas e levar os filmes, eu vejo que os alunos estão falando de youtubers, estão falando dessas linguagens que estão aí, estão falando de memes. Então, eu acho que é incorporar esses youtubers negros, incorporar o uso de curtas-metragens de realizadores negros, né? Porque eu acho que são estratégias e plataformas que são de fácil assimilação, de curta duração, né? Porque geralmente um vídeo de um youtuber é de 8 a 10 minutos no máximo, e um curta-metragem também varia no máximo até 15 minutos. Então, é fazer uso do advento da tecnologia, porque é algo que magnetiza os alunos, eles gostam. Então, quando me convidam para ir numa escola, é porque é uma outra aula, então é um acontecimento. A gente está recebendo aqui uma realizadora, uma cineasta negra, que vai mostrar um filme dela para vocês. Então, para eles não é uma aula, é uma outra coisa. É um divertimento. A gente sempre diz que a ludicidade ensina e muito, né? Então, eu acho que é, na verdade, dialogar, não é apartar. A internet é um problema, porque os alunos, às vezes, ficam mexendo no celular e não estão dando atenção ao conteúdo. Mas vamos ver o que eles estão olhando. O que eles estão olhando, muito possivelmente, dá para ser incorporado. Às vezes, uma música, que é um hit do momento, um funk. Por que não incorporar? Por que não trazer, às vezes, um funk de um compositor, de uma pessoa negra? Por que não trazer, sabe? Então, acho que é incorporar, é dialogar com essas outras forças que estão ao nosso redor. E não expelir, não, a gente está aqui na escola, entramos na sala de aula, desliguem todos os celulares e não vamos falar de internet. Não, vamos trazer a internet para dentro da sala, vamos trazer os MCs, vamos trazer a galera do funk, vamos convidar, tem um MC perto da sua casa, da sua escola, vamos convidar ele para discutir, para ele debater sobre uma letra, sobre um rap, sabe? Então, acho que, na verdade, é dialogar com essas confluências que estão ao nosso redor. E acho que, na verdade, racializar isso também é super importante. Então, chamar um MC, um rapper negro, chamar um cineasta negro, um curta-metragista, sabe? Na verdade, é convidar e somar forças, eu acho. Olha aí, gente, dica primorosa, eu acho, né? Eu acho que basta tentar, querer e mobilizar a escola como um todo.
A gente tem elogio aqui, olha, pelo WhatsApp, Renato Reis, parabéns, Milena, pelo trabalho que você realiza. Todos precisam de espaços iguais, sem distinção de qualquer natureza, viu? Ela realmente tem um trabalho super legal. Eu vou te dizer, se eu sou professora, seus filmes são passados, porque a gente já está encerrando o hashtag, eu estou sem ponto aqui, o pessoal vai gritar daqui a um pouquinho. Eu acho que a representatividade também não fala só do meu tom de pele, fala de onde eu venho. E pelo menos no Rio de Janeiro, eu vou te dizer, em boa parte das comunidades, que é onde a gente estatisticamente ainda encontra a população negra, a mulher, as avós e as tias são a força daquela família, daquela comunidade inteira. Então, quando a gente fala de representatividade, acho que a gente está falando sobre isso também, né? Obrigada pela sua participação, obrigada por ter vindo, parabéns, viu? Sucesso. Obrigada. Você que acompanha a gente no Hashtag Educa, obrigada pela companhia e até o próximo. Tchau!